Boa noite, queridos irmãos, amigos, famílias. Que Deus abençoe a todos. Continuando com as nossas séries de mensagem, hoje o nosso tema é sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E o nosso tema hoje é Bem-aventurados os mansos. Nosso texto bíblico encontra-se em Mateus capítulo 5, verso 1 até o 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se fosse assentar-se, aproximaram-se os seus discípulos. E eles passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Na terceira bem-aventurança do Sermão da Montanha, Jesus, mais uma vez, nos ensina algo que vai contra o entendimento popular. Ele afirma que, de fato, são bem-aventurados os mansos. E quando ele profere, tanto esta quanto todas as outras bem-aventuranças, elas são nada mais do que um convite a sermos como ele é. Aliás, em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No estudo de hoje vamos nos conectar no real significado do que é ser manso segundo Jesus. Segundo o Evangelho, a compreensão dessa bem-aventurança é muito importante para que entendamos a dimensão desse convite. Nosso primeiro tópico é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra manso é um adjetivo que pode descrever uma pessoa como sendo calma, de temperamento fácil, tranquilo e amigável. Pode ser entendido também como algo que não representa nenhum risco a ninguém. No Evangelho, esta palavra ganha um sentido muito maior e descreve perfeitamente o que Jesus é por natureza e o que ele nos convida a ser: manso. O nosso segundo tópico: o que é ser manso de acordo com o Evangelho? No Evangelho, ser manso tem a ver com domínio próprio, que aliás é uma das virtudes mais difíceis de ser desenvolvida no ser humano. Isso porque ter domínio próprio exige de nós muitas disciplinas. Domínio próprio consiste na decisão de não fazer algo prejudicial a uma outra pessoa. Quando se tem todo o poder, até razão, para fazê-lo, mas esse é o poder do autocontrole. Porque controlar os outros é fácil. Difícil é controlar a si mesmo. Ser manso é possuir um poder extraordinário sobre muitas coisas. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em Provérbios capítulo 16, verso 32. O nosso terceiro tópico é o desafio de ser manso. As pessoas têm sido agressivas em tudo aquilo que elas fazem, pois no seu entendimento, elas só têm a si mesmo para se defenderem da maldade que prevalece neste planeta dominado pelo maligno. Não pense que ser manso é fácil,
porque não é. Uma das maiores características do novo homem é o domínio próprio. E agora mesmo, coberto de razão, ele não grita. Agora mesmo, tendo poder sobre os outros, não se aproveita desse privilégio para dar ocasião à perversidade. Não porque não pode, não porque não tem medo, ou seja, ele é um covarde, mas porque escolheu fazer diferente. Ele escolheu dominar o seu ego. Ele escolheu ser manso. E quem é manso dificilmente se enche de razão. Ser manso é se submeter ao Evangelho. Escolhemos nos submeter a Deus. Os mansos não são fracos ou covardes. São os que, sob as pressões da vida, aprenderam a curvar as suas vontades e colocar de lado as suas noções próprias diante da grandeza, da graça de Deus. São características por uma confiança humilde e em vez de arrogância independente. Bem-aventurados os mansos, porque eles não se iram facilmente, não pagam mal com mal, mas se controlam, preservando a sanidade. O manso não se deixa sequestrar por qualquer provocação que venha da parte de alguém. Isso é domínio próprio. O manso não se precipita em suas palavras, mas está sempre pronto a ouvir. Ainda que seja uma criança, o manso é alguém que se coloca na condição de servo, mesmo que seja mestre. Quem quer que queira servir a Jesus, precisa se tornar manso e submisso por escolha própria. Nosso quarto tópico: como me tornar uma pessoa mansa. Todo homem está preparado para ser manso, a hora que ele quiser, porque no Evangelho tudo é decisão. A gente não tem que orar para Deus para ser manso. Não. Temos que escolher ser manso, fazer acontecer na prática. Por isso, aquele que gostava de abusar do seu poder sobre os outros, agora ele escolhe o oposto. Aquele que se ofendia facilmente e perdia a linha muito fácil, agora se mantém firme e calmo. Aquele marido que batia na mulher, agora reconhece que deve respeitá-la. E tudo isso só pode ser adquirido com a prática. Não existe mágica, o que existe é decisão. Quem faz oração para se tornar manso, não procura mansidão, mas ele está procurando uma mágica. Porque é a prática do nosso dia a dia que vai fazer com que você vença a si mesmo. O ideal cristão para uma vida de mansidão continua sendo o que está escrito em Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que demonstrar o ser manso, demonstrar a nossa mansidão no nosso trato com os nossos irmãos. Gálatas 6:1.
demonstrar o nosso trato com os pecadores que nos rodeiam, demonstrar o nosso trato de mansidão com os nossos familiares, 1 Timóteo 5:8. Demonstrar mansidão para com os irmãos da nossa igreja, 1 Tessalonicenses 2:7. Quer se tornar manso? Pratica o domínio próprio em todas as áreas de sua vida. Repito, mansidão vem do exercício da disciplina diária até que se tenha controle sobre si mesmo. Por isso, não é fácil. Não vem de bandeja às nossas mãos. Quando Jesus diz que o caminho é estreito, ele não está exagerando, porque de fato o é. Assim, essa afirmação de Jesus quando diz: bem-aventurados mansos, podemos encarar também como um elogio da parte dele. Isso porque ele sabe que é uma escolha difícil, um caminho árduo e pouco percorrido. Por isso, todos que escolheram andar por esse caminho são bem-aventurados. Todos os que procuram ter domínio próprio estão passando pelo caminho da mansidão. É um caminho que precisa ser percorrido para se chegar ao outro lado. Não espere por um milagre para se tornar manso, porque não existe mágica, existe escolha, decisão e consciência. Aliás, Jesus nunca prometeu nos livrar desse caminho, e sim a caminhar conosco. Então decida ser manso e seja. Queridos, pense nisso. E Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Deus, na Tua presença, Pai, eu quero Te agradecer por esse momento, por essa palavra, essa noite, Pai, nas nossas vidas. Que nós, ó Deus, possamos entender e ser aquilo que o Senhor é. Sermos manso, humilde, sempre onde estivermos na Sua presença, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Ó Deus, é isso que eu peço. E Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém.